Jesus. Glória a Deus, o Senhor está aqui. É redundante dizer isso, mas de fato e de verdade, Deus está aqui, amém? Glória a Deus. Eu, hoje à tarde, hoje cedo, fui sentar para buscar de Deus uma direção do que pregar hoje à noite. E quando eu me assentei na escrivaninha, a gente pega tudo que pode, né? A gente ora antes, durante e depois a gente ora mais. Então, a gente primeiro pega a Bíblia, tudo que a gente pode, para começar a consultar a Deus ali. E eu falei, Senhor, eu queria tanto uma mensagem, olha só que abuso, né? Mas eu queria tanto uma mensagem, hoje é 1º de julho, o mês vai abrir a festa da igreja. Eu queria tanto uma mensagem que trouxesse uma consciência desses 25 anos, que viesse corroborando para esse início de festa que nós vamos ter aqui. E tudo bem, daqui a pouco eu vi um sinal no celular, aí a gente abre, né? A gente perde a ligação e tem que abrir aquilo lá. Aí era a pastora Raquel que tinha mandado uma mensagem para mim, com o vídeo da festa dos 25 anos, no mesmo instante. Quando eu li 25 anos, o Espírito Santo falou comigo, prata escolhida, sois vós. Abra sua Bíblia no capítulo 8 de Provérbios, versículo 19. Glória a Deus, glória a Jesus. Capítulo 8 de Provérbios, versículo 19. Pregar é a coisa mais difícil que tem. Viu, Jairo? Eu queria, acho que cantar. Pregar é muito difícil. Eu vi o pastor Borges dizendo que é difícil pregar aqui, né, pastor? Quanto mais a gente, meros servos. Então, não é fácil. Vamos lá, vamos orando aí, porque Jesus é bom. Capítulo 8 de Provérbios, verso 19. Quantos acharam? Eu só quero a última parte do texto, que vai nos servir de porta de entrada para a palavra do Senhor. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. Repete comigo essa palavra, melhores do que a prata escolhida. Diga comigo assim, então existe uma prata escolhida. Pode tomar assento, glória a Deus. Aleluia. É uma palavra que é só para abrir o nosso tema, o sermão dessa noite. Mas é um capítulo maravilhoso porque fala da excelência da sabedoria. Salomão escreve esse livro contando para todo o povo de Israel o quanto a sabedoria ela é excelente. Ele escreve esse livro já na meia-idade, já numa idade madura, já consciente da vida, dos erros que ele havia cometido. Alguns historiadores dizem que Salomão escreveu Cantares na flor da idade, na flor da juventude, tão cheio de vigor. Por isso é um livro bem voltado para o romantismo. Mas Provérbios ele escreveu na meia-idade, já amadurecido, já consciente de que a vida deveria ser vivida com sabedoria de verdade. E Eclesiastes ele escreveu já estando idoso, já velho, já considerando que a vida praticamente não valia nada. Por isso o livro de Eclesiastes é um livro muito perigoso, porque ele fala da futilidade da vida. E no capítulo 8 ele vai falar da personificação da sabedoria. Ele personifica a sabedoria como se ela fosse uma pessoa. A personificação é uma figura de linguagem que pode ser usada tranquilamente em qualquer ambiente da Bíblia. E no capítulo 8 aqui ele personifica a sabedoria. E ele diz que a sabedoria, aqui no verso 19, é melhor o seu fruto do que o ouro, sendo que o ouro refinado. E as novidades da sabedoria é tão boa quanto uma prata escolhida. Então ele nivela a excelência da sabedoria a uma prata escolhida. Quando a gente fala de prata escolhida, nós nessa condição, nós nos colocamos num lugar muito especial como igreja. E é muito importante que a gente se conscientize nesses últimos dias da nossa posição como igreja. Você precisa parar de se ver um indivíduo, membro de um espaço. Você precisa se ver a igreja de Cristo. E quando nós nos colocamos assim, como uma prata escolhida, nós estamos nos vendo como algo de muito especial para Deus. Num processo de seleção em que nós fomos escolhidos o melhor material. Entre todos os materiais que foram trabalhados, a prata escolhida era o melhor material. Então o que o Senhor quer dizer nesta noite é que o que temos aqui é o melhor do material. De todos os materiais processados, você é o melhor que está aqui nesta noite. Quando nós falamos de prata escolhida, essa palavra prata, ela aparece 314 vezes, só em toda a Bíblia Sagrada, pela versão de Almeida, revista e corrigida, e Ara.
O jeito da gente pregar é quase ensinando, né, Daniela? Não tem jeito, a gente vive isso, cheio de detalhes, mas eu vou aprender a pregar, tá bom? 314 vezes somente aparece a palavra prata em toda a Bíblia. Quando a gente fala de prata, segundo a Bíblia, a gente fala de um metal precioso, mas no normal, ela é um metal precioso, branco, abrilhantado e interessante que é sonoro. Tem um adjetivo para prata que se chama dóctil, que diz que a prata é um material flexível, é um material leve. Praticamente eu gosto muito dessa peça, eu gosto muito de prata. É um material leve, entre todos os metais encontrados, ela se encontra também entre dois elementos da substância da natureza. Entre o sorefeto, que alguns chamam de sulfato ou cloreto. Que é isso? Substâncias químicas encontradas no sal e no iodo. Então a prata é um elemento da natureza, é um mineral. Então não é um material fácil de achar, simples de achar. Quando nós falamos de prata, segundo a Bíblia, a primeira vez que a Bíblia faz menção de prata é justamente no capítulo 13 de Gênesis, no versículo de número 2, quando Abraão sai do Egito e ele leva as riquezas que Abimeleque dá a ele e riquezas de prata, muita prata. Agora, interessante um fato, é que a antiga Palestina não produzia prata. Não tinha prata na Palestina, não havia prata, os israelitas não conheciam a prata. A prata, quando eles queriam, vinham da Arábia, vinha de Tarsis, e esse povo de Tarsis sabia negociar muito bem, e vinha também da Babilônia. Você pode conferir nos versículos de 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 14, que vieram prata de Tarsis, da Arábia, para a construção do templo. E a Bíblia vai nos dizer também em Ezequiel 27, 12, no processo de comercialização de tudo que vinha de Tarsis, ou de Tarso, da cidade de Tarso, pelo rei Tiro, vinha também a prata. E a Bíblia vai nos mostrar em Apocalipse 18, 12, que a Babilônia também produzia prata, eles também trabalhavam com prata. Então, na Palestina, o povo palestiniano, para ter a prata, eles teriam que exportar essa prata da Babilônia, da Arábia ou de Tarsis. Quando nós falamos de prata, nós falamos que ela se tornou também um ciclo monetário, ou seja, ela se tornou amoedada. Então, as moedas de prata começaram a ter seus valores dentro das negociações. A Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, em Gênesis 23, 16, que Abraão comprou o campo de Macpela, onde ele sepultou Sara, por 1000 ciclos de prata. E isso é algo muito maravilhoso, isso é algo profético, o sepultamento de Sara no campo de Macpela. A Bíblia nos fala também, em capítulo 37 de Gênesis, verso 28, que José foi vendido por 20 moedas de prata, ou ciclos. Capítulo 7, verso 21 de Josué, a Bíblia diz que aquele Acã negociou por alguns ciclos de prata a vitória de Israel. Mateus 26, 15, a Bíblia vai nos dizer, lamentavelmente, que Judas negociou a traição de Jesus por 30 moedas de prata. E Atos 3,6, a porta do templo chamada Formosa, Pedro e João vai dizer para aquele paralítico, não temos ouro e nem prata, mas o que temos nós te damos, em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Então a prata começou a ser comercializada muito distante, muito tempo depois, pode-se dizer depois do cativeiro, para o povo palestiniano. Mas o templo de Salomão foi todo ornado em prata. Todo ornado em prata. Como teve prata? Que vieram das Arábias, que o povo da Arábia trouxe para ele de presente. E a Bíblia diz também que o tabernáculo, pelo menos as 22 colunas que sustentavam, as bases que sustentavam o tabernáculo, todas eram feitas e cobertas, ou seja, cobertas de prata. Então o templo de Salomão, o tabernáculo, todos cobertos de prata. Um material que, na verdade, quando a Bíblia vai dar depoimento dele no Antigo Testamento, vai dizer que não era um material de muito valor para os israelitas. Olha o que diz o verso 27 do capítulo 10 de 1 Reis. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. Uma quantidade imensa de prata Salomão recebeu, mas ainda assim, a prata parecia ser um material inferior. Mas, irmã Rosane, se a prata
prata, ao mesmo tempo que é um material valioso, é um material inferior, como podemos nos comparar à prata? Nós somos prata do Senhor, nós temos um valor imensurável, aleluia. E você vai conhecer mais um pouquinho que o valor da prata está aparentemente na sua desvalorização. Claro, em relação ao ouro, em relação à esmeralda, o diamante, a prata é um material inferior, mas ela possui um valor tão grande, que Salomão teve em abundância. E o templo de Salomão, tanto o templo como o tabernáculo, foi todo forrado de prata. A prata era coisa tão interessante que quando os israelitas voltam do cativeiro e começam a reconstruir o templo, os israelitas ficam desanimados. Os mais velhos que haviam visto a glória do templo de Salomão, que tinha visto como o templo foi coberto de prata, de ouro, ficaram tristes, desanimados. Mas aí Deus levanta o profeta Ageu, que o próprio nome diz que ele é alegre, é festivo, e começa a reanimar o povo. Olha só, assim diz o Senhor: minha é a prata e meu é o ouro. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! Deus envia um profeta para animar o povo, porque Deus se apropria da prata como um elemento dele. Ele diz: minha é a prata e meu é o ouro. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Deus assume a dominação desse material. A Bíblia vai nos mostrar que quando Nabucodonosor levou 1000 utensílios de pratas que foram levados no período do cativeiro, Deus restituiu a prata do povo. Ezequiel capítulo 1, versos 6 e 9, a Bíblia diz que a prata é devolvida através de Ciro, rei da Pérsia. Então todos os utensílios de pratas do Senhor foi devolvido. A prata tinha o seu valor. O metal representa, até para os místicos, ele representa pureza, franqueza, consciência tranquila e fidelidade. Como é bom ser comparado a uma prata. Olha a representação simbólica da prata. Aleluia, pureza. Outro dia eu vi uma pessoa, um casal de amigos, com uma aliança de prata. Eu disse: por que vocês usam aliança de prata? Ah, porque a gente gosta de ler, mas essa não é aliança de casado. Aliança de casado é aliança dourada. É a glória do casamento, é o ouro. Representa a glória do casamento. Qualquer pessoa sabe disso. Troca essa aliança, porque a aliança de prata não é aliança de casado não, viu, gente? A aliança de prata é aliança de noivos, é de gente que está assumindo compromisso para casar, aí põe lá uma aliança de prata, porque a prata simboliza pureza, ela simboliza uma consciência tranquila, ela simboliza a franqueza e a fidelidade. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, 2:20, ele vai dizer: numa grande casa há vasos de ouro, há vasos de prata, há vasos de madeira, há vasos de barro, há vasos de todas as espécies. Ele coloca vasos de ouro e vasos de prata. O vaso de prata está entre os vasos que tem o seu possível valor, porque não adianta, numa casa sempre vai haver todo tipo de matéria-prima. Numa grande casa vai haver vaso de barro, que vai ficar lá no seu cantinho, vaso de madeira, mas vai ter vaso de ouro, gente. Vai fazer o quê? Não fica chateado não, porque a quem mais é dado, mais é cobrado, viu? Fica tranquilo, não fica chateado não. Ah, ninguém me vê, ninguém me percebe, queria tanto ser um vasão de prata. Queira não, querido, a quem mais é dado, mais é cobrado. Fica aí no barro e fica dando glória a Deus, porque é bênção. Vaso de prata, vaso de ouro, toda espécie de vasos. Apesar de seu valor, a prata, ela era encontrada pura no seio da terra, de maneira pura no seio da terra. Nesse processo de purificação é que ela é chamada de prata escolhida. Jó faz uma alusão à prata, e ele diz assim, no capítulo 28 de Jó, no verso 1, ele diz: haveia na terra aonde se acha a prata. Quando eu li esse texto, Deus encheu o meu coração de alegria. Eu não sei porque missionário costuma ter uma visão diferente das coisas, mas eu comecei a olhar esse lugar e a imaginar que há 25 anos atrás havia um veio de prata aqui. Quem não acreditou, não furou o veio. Quem não acreditou, desprezou. Mas vocês acreditaram. Furaram o veio e saiu prata para o ourives. Aleluia! Furou um veio, Jó disse, é um veio na terra. Há uma fonte de prata. E isso você tem que ter discernimento para descobrir. Só que a prata, quando é descoberta, ninguém vai querer, ela vem escura, ela vem suja,
ela não vem apta para ser usada. E aí Provérbios 25:4 vai dizer: se tira a escória da prata e se acha vasos para o ouríveis. E não é assim que a gente tem chegado até aqui. O Senhor tirando as escórias, o Senhor limpando, aleluia, prata escolhida sois, mas você não foi a vida toda assim, uma prata bonita, uma prata interessante, uma prata brilhante, você já teve escória. Se tira a escória da prata e se acha vaso para o ouríveis, e é o que Deus tem achado aqui nesta casa, durante esses 25 anos, prata escolhida por Ele, prata escolhida. Houve um veio e alguém enxergou que ali tinha prata. Isaías 48:10, o profeta vai dizer: vos provei, vos purifiquei, mas não como a prata. Deus está dizendo para Israel que tratou com eles. Muitas vezes Deus passa-nos num processo, porque Deus está vendo uma prata excelente ali, uma prata escolhida. Deus está vendo um material bom. Eis que purifiquei, não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Deus está dizendo: olha, eu provei vocês, eu purifiquei vocês, mas não à altura ainda do grau da prata. Porque o nível que a prata passa de purificação para ter o seu devido valor é muito profundo. Mas esses 25 anos, essa igreja tem sido provada, vem provações, vem lutas, vem combates, vem batalhas, passa e vem vitória e vem processos, mas o que é isso? É Deus trabalhando na prata. Agora, prata escolhida é aquela prata que suporta o calor de uma fornalha. Quantos ministérios começaram e não terminaram? Quantas igrejas fecharam a porta? Eu conheço várias. Quantas pessoas desistiram? Quantas igrejas voltaram atrás? Esta igreja não chegou aqui há 25 anos porque teve medo das lutas. Nem os nossos pastores foram provados, passaram por processos. Mas olha o que a Bíblia vai dizer: prata escolhida é um tipo de prata separada. Essa suporta o fogo, essa suporta a provação, essa suporta os embates da vida, essa tem condição de enfrentar o inferno e vencer. Por isso, nesses 25 anos, Deus nos chama de prata escolhida, trabalhada, trabalhada. Porque não basta ser prata, tem que ser prata escolhida. Diga para quem está do seu lado: não basta ser prata, tem que ser uma prata escolhida. A Bíblia vai nos mostrar em Jeremias 6:30 que existe prata rejeitada. E é que Deus rejeita mesmo? E é mesmo. Deus é um Deus que rejeita mais obras. Deus rejeitou o reino de Saul. Então existem pratas rejeitadas, não tem condição, não dá, não passa, não vai no processo. Mas a prata que é escolhida é aquela prata que tem condição. E aí nós vamos ver alguns textos, e a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 12, por exemplo, de Salmos, um texto maravilhoso que o salmista vai falar sobre o processo de crisolização da prata. Ela é crisolada, ela é trabalhada. É muito fácil olhar e dizer: nossa, que igreja linda, que igreja cheia, que igreja dinâmica, que igreja viva, que igreja que eu tenho me interagido, graças a Deus, com os departamentos, que igreja que todos os departamentos funcionam, que igreja tão abençoada, que igreja avivada, o povo canta junto, o povo recebe palavra, mas entender que tudo isso foi um processo de crisolamento. Quando hoje a gente se vê como prata, a gente tem que entender que houve todo um processo. Não surgiu do nada. Eu dizia isso para uma pessoa ontem. Ninguém surge, ninguém cai de paraquedas. A história é importante. Eu li o jornal, li o depoimento do pastor Antônio. Tem uma história que começou numa varanda de uma casa cheia de crianças. Ele até perguntou: você leu? Eu falei: sim, jornal é para ler. Eu li o jornal todo. E você vai ver a história.
Eu quero saber da história em que eu estou inserida. E aí tem uma história, mas é tão legal, é tão animado, vigília abençoada foi aquela, povo animado, aceita as convocações, aceita o chamado, mas existe todo um processo. Capítulo 12 de Salmos, o salmista escreve: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes purificada, e passa pelo crisol, e passa pelo fogo, e mais depurada, aleluia, até chegar ao nível de uma prata que Deus olha e diz: é a prata escolhida. E foi isso que eu vi do Espírito Santo hoje. Eu podia trazer outro sermão, aleluia, a gente podia trazer uma outra mensagem, mas eu não queria fugir do desejo do meu coração e a vontade de Deus, porque Deus opera em nós tanto querer como efetuar. Se eu quis, Deus quis primeiro, e Ele quis que nessa noite eu trouxesse esta palavra e dissesse ao Ministério Rema: sois prata escolhida do Senhor, purificada 7 vezes, trabalhada no fogo, passada em processos, mas é o que vocês são, prata escolhida. Processo difícil, mas Deus faz. Mas não é só pelo fogo que ela passa. Crisolar a prata, selecionar um material pronto para aquele processo de crisol. Crisol é uma palavra grega da onde vem também critério, separar. Então crisolar é separar também, é selecionar, limpar, passar pelo fogo, pelas mãos dos ourives. Como é que isso é feito? E a Bíblia nos mostra que Deus tem um jeito especial. Talvez você conheça Deus como roleiro, talvez você conheça Deus de muitas maneiras, mas talvez você nunca ouviu falar do sabão do lavandeiro. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Jesus como alguém que, quando separa um material que é peculiar para ele passa por um processo de lavanderia. E a Bíblia vai nos mostrar isso de uma maneira especial, e assentar-se afinando e purificando a prata. Nós não chegamos aqui assim, nós somos purificados, acrisolados, rafinados. Alabaracante, orerraios. A prata é um material leve, a prata é um material muito leve. Aleluia, quanto mais leve, mais ela tem o seu valor. Tem umas pessoas que gostam de prata pesada, aquelas correntes, né? O pessoal do funk ostentação gosta muito, aquelas pulseiras e tal. Mas a prata fina, ela é uma prata bem trabalhada. E a Bíblia diz: afinando, purificando a prata. Purificará os filhos de Levi, afinará como ouro e como a prata. Ele não só lava, ele não só refina, aleluia, ele purifica. Então essa igreja tem chegado até aqui, aleluia, lavada, refinada como uma prata. Eu vim nesta noite para convidar a você a celebrar esses 25 anos, se sentindo a própria igreja, uma prata escolhida. Uma prata escolhida. Nenhum poderá deter a prata, a não ser que seja o poder do próprio Deus. A não ser que seja o poder do próprio Deus. A prata, ela representa um poder tão grande, que na visão de Daniel, na revelação de Daniel, da estátua de Nabucodonosor, os braços e o peitoral eram de prata. Interessante, irmãos. Eu não quero fazer parte de uma comunidade. Eu aprendi uma coisa com Mike Murdock. Eu vou voltar ao texto, ouvindo uma palestra dele lá na igreja do pastor Silas, e ele dizia: eu reclamo do que eu permito. Se eu reclamo do que eu permito, eu estou errado. A gente não deve reclamar do que a gente permite. Ou a gente veste a camisa do lugar onde a gente está, ou a gente muda de time. Não dá para eu sentar aqui, dar glória aqui, glorificar aqui e estar insatisfeito com esse lugar.
A insatisfação é natural, é normal. Nós temos visões diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes. Mas a gente precisa vestir a camisa. Não reclama do que você permite. Eu sempre conto essa experiência. Uma vez o meu sobrinho chegou para mim e disse: eu vou mudar de igreja. Um dos meus sobrinhos. Porque a minha igreja está muito ruim. Falei: é mesmo? É. Minha igreja está fria e carnal. E eu não quero ficar mais lá. Eu falei: então tá, você faz o seguinte, você fica comigo, onde eu estou, e vai saindo comigo para pregar, até você ter uma direção. Não, eu vou ficar em casa orando. Ele era adolescente. Falei: fica não, que você não ora. Adolescente não ora nem para comer. Vai orar para mudar de igreja, uma decisão séria como essa? Estou longe disso, Bianca. Eu não oro nem para comer, vocês pegam comida e comem. Vai orar para mudar de igreja, uma decisão séria como essa? Implica uma série de coisas, né, irmã Rosângela? Tantas coisas. Vocês vão orar por isso? Você vai comigo. Até Deus te dar então uma direção, Ele vai falar com nós dois. Aí ele disse assim: não vou não. Aí eu peguei por aqui nele, cheguei ele para pertinho e disse assim: olha só, a sua igreja está muito ruim mesmo. Sua igreja está carnal, sua igreja está fria. Sua igreja está na minha frente. Sua igreja é você. A sua igreja é você. Você está carnal, você está frio, você está ruim demais. Procura um lugar para você que te suporte. Não, eu vou voltar aí lá. Aí voltou. A gente precisa entender que nós não chegamos 25 anos. Eu prego nesta igreja há 17 anos, irmãos. Eu posso pregar nós o quanto eu quiser. Eu não conhecia essa igreja 10 meses atrás. As regras para se pregar aqui, as exigências, todas eu conhecia. E permanecem. Então eu posso pregar esta mensagem com liberdade esta noite. Nós somos pratos colhida de Deus. Nenhum poder detém a prata. A prata no peitoral da estátua, nos braços da estátua. A prata ali, só teve um poder que deteve a prata. Uma pedra lançada sobre ela. E aquela pedra representava Cristo, a pedra angular. Só tem um poder sobre a prata. Só tem um poder que suporta a prata. Só tem um poder que aguenta a prata. Ou que a prata não pode suportar. É o poder da pedra angular, da pedra fundamental, da pedra que é Cristo. Só tem esse poder. Aleluia! Xabaragadaxerecaios. Igreja é coisa séria. Só existe um poder. Foi isso que eu orei, Priscila. Foi isso que eu orei. Foi isso que eu vim orando desde casa. Aleluia. Só tem um poder. É o poder da pedra. Mas a pedra lançada na estátua foi para destruir o poder dos medos que viria sobre a nação. E Deus estava mostrando que ia destruir todos aqueles impérios. Era um poder de um império. Poder fraco, poder pequeno. Mas eu quero mostrar que só um poder pode sufocar, acabar com a prata. É o poder da pedra. Só que nós estamos fundamentados nela. Aleluia. Alguém vai dizer assim: mas irmã Rosane, a prata é incorruptível. É um material que pode corroer. Apesar da sua incorruptibilidade, palavra grande, um palavrão, essa prata nunca se degenerará. Ela será transformada num elemento mais precioso. Essa prata não, diga comigo, essa prata nunca vai se degenerar, nem se corromper. Corromper no sentido de destruir, de acabar, de se desfazer. Nunca. Essa prata nunca vai ser desfeita. Ela nunca vai se corroer. Tiago 5:3, o apóstolo diz que a prata se corrompe mesmo.
Jesus falou isso em Mateus 6 também, que a prata, os ladrões minam e roubam. Não junteis tesouros, como o ouro e a prata, onde os ladrões e a ferrugem podem deteriorar. Tiago fala sobre isso na sua epístola. A capacidade da prata se deteriorar, se desfazer. E quando eu lembrei disso, eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? Eu não posso comparar a igreja então como prata. A gente pode se desfazer, se corromper, se degenerar, se destruir, acabar realmente um material corruptível. Aleluia! 1 de Pedro 1,18, o apóstolo diz, não foste com coisas corruptíveis como ouro e prata, que foste comprado da vossa vã maneira de viver. Então ela realmente é corruptível, a Bíblia diz que ela se corrompe. Mas quando eu pensei nisso, Deus me trouxe algo que me fez levantar da cadeira e dar muito glória a Jesus dentro do meu quarto. Deus disse, se é para a prata se deteriorar, ela será tirada antes. Mas ela não vai se corromper. Essa prata só tem um outro material que ela vai passar a ter. Se ela deixa de ser prata para ser transformada num corpo incorruptível, o que nos espera daqui para frente não é nada que vai nos corromper, nos destruir, nos degenerar, nos acabar. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. Imagine, pastora Ângela, todo mundo que morreu dessa igreja no Senhor, no arrebatamento, vai ressuscitar primeiro de maneira incorruptível. A prata não se degenera. Não se degenera. Num corpo incorruptível. Nós seremos transformados, porque convém que o que é corruptível, convém que o que é degenerado, que pode ser deteriorado, o que pode acabar, convém que se revista de incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, isto é que é mortal, se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito. Tragada foi a morte pela vitória. Nós nunca vamos nos degenerar. Nós nunca vamos nos corromper. Jamais seremos destruídos. Arabaracantara-raios, xerecantoremanaragácia. Jamais, jamais, jamais. Nada pode nos corroer, nada pode nos deteriorar, nada pode nos corromper, nada pode nos destruir. Nós somos feitos para sermos incorruptíveis. Quando esta prata parecer que vai degenerar, parecer que vai ser destruída, o Senhor a levará, o Senhor a ressuscitará, o Senhor a trará, aleluia, de uma maneira especial. Isso significa que nós somos indestrutíveis. Bata no peito e diga, nós somos indestrutíveis. Aleluia! Eu vou terminar. Enquanto houver veio, a prata não acabará. Há um veio em Santo Elias, pastor. Ainda há gente perdida por aqui. Ainda há pratas sujas. Você entende? Ainda há pratas que precisam passar lá pelo MDA, aleluia, pelo discipulado, para ser evangelizada. Há um veio. Há um veio em Mesquita. Há um veio. Segundo Crônicas 9:20, a Bíblia vai dizer que havia tanta prata que era reputado como nada.
Se eu comparar isso ao valor das almas perdidas que tem aqui, é assim que as pessoas estão sendo vistas pelo mundo. Não vale nada, não presta para nada. Havia tanta prata que era reputado como nada. Não presta, tem jeito não. Mas há um veio aqui. Deus colocou esta igreja num veio de pratas preciosas e que Jesus quer resgatar. Há um veio. Há tantos que são reputados como nada. Há tantos perdidos que parece que não vale a pena. Mas a Bíblia nos diz que existe um veio. Agora existe uma questão. É tomarmos um posicionamento como uma prata escolhida por Deus para ir em busca de quem está perdido. Ainda há prata suja lá fora. A obra ainda não acabou. Eu tive um sonho 1 mês atrás. Eu contei para os pastores, pastora Raquel, pastor Bauer. Eu não via essa parede lá de trás. Eu via a igreja lá para trás. Eu não via essa tribuna, eu via esse púlpito mais para trás. Isso aqui era tão grande, era tão grande. Era tanta gente que você tinha dificuldade de falar com quem estivesse ali, chegar aqui. Tinha que ter um microfonezinho daquele. E eu via realmente as pessoas com aquele microfonezinho, os obreiros, porque era muito longe de tão grande. Sabe por quê? Tem um veio de pratas escolhida em Santo Elias que essa igreja precisa garimpar. Não tá bom não, a gente quer mais. Para a gente terminar, Números 10, verso 10. Moisés mostra no livro de Números o preparo de um exército para a guerra. E ele fala sobre as duas trombetas. As duas trombetas eram de prata. Prata batida, trabalhada. Não era uma prata qualquer. Era uma prata tratada. E Moisés vai dizer para o povo, para os sacerdotes, que eles deveriam tocar as trombetas. Faz 2 trombetas de prata de obra batida e as farão, e serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então a congregação congregará-te à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes e os cabeças de milhares. Quando retinindo as tocartes, então partirão os arraiais. Elas eram tocadas 2 vezes. A primeira, para a santa convocação. É uma prata escolhida, essa igreja. E Deus nos deu um toque. Deus nos deu um toque para anúncio. Mas não foi só para o povo. A segunda vez que a trombeta tocava, e tocava retinindo, ela deveria ser para os príncipes. Para aqueles que ocupavam um lugar especial. Para os obreiros, para as obreiras. Toca a trombeta, então se congregarão os príncipes e os cabeças de milhares. Essa igreja tem um toque. Nós não somos prata escolhida somente para ser uma prata escolhida. Nós somos um instrumento de toque. Nós temos o poder da convocação, o poder de chamar, o poder de convocar. Deus nos deu isso. Deus me fala sobre o instrumento que nós somos. E o instrumento que podemos nos tornar mais ainda. Para convocar a muitos. Para anunciar o evangelho. Prata escolhida, suas vozes. Não é com um material qualquer que nós somos confeccionados nesses 25 anos. Se comemoramos 25 anos, somos prata escolhida, crisolada, lapidada e instrumentalizada para a glória do nome de Deus, para sermos usados. Quando Deus concluiu esta mensagem ao meu coração, eu disse: como é que eu vou fazer o apelo? O Senhor disse ao meu coração: chame quem quiser fazer parte desses 25 anos. Pode começar hoje a sua história como prata dessa casa. Pode começar hoje.
Aleluia. Pode começar hoje a sua história. Você pode entrar hoje, você que veio a esse culto e quer se tornar uma prata de valor, uma prata escolhida, e fazer parte dessa história. Sai do seu lugar, aonde você estiver. Vem entregar sua vida para Jesus. Irmã, você não tem noção dos meus pecados. Nós não precisamos ter. Nós queremos orar por você. E nós queremos que você seja uma prata limpa por Jesus. O ourive está aqui. Aquele que entende de metal. Aquele que entende de todos os metais. Aquele que chama essa igreja nesta noite de prata escolhida. Está aqui nesta noite para crisolar a sua vida. Para limpar a sua vida. Onde você estiver. Saia rápido do seu lugar. Diga: eu quero ser essa prata. Eu quero fazer parte de uma história como essa. Eu quero ter o meu nome no livro da vida. Eu quero receber Jesus como meu Salvador. Aonde você está, levante-se rápido. Eu não sou de insistir em apelo. Eu sei que essa mensagem ela foi bem endereçada à igreja. Mas o Senhor te chama nesta noite para ser uma prata escolhida, para fazer parte dessa história de 25 anos de uma igreja que é uma história de uma prata escolhida, trabalhada, crisolada, limpa por Deus. Sai do seu lugar rápido. Diga: eu quero ser uma prata. Eu quero ser uma prata escolhida. Eu quero ser uma prata limpa por Deus. Onde você está? Venha rápido até esse altar. Nós queremos orar por você. O teu processo de purificação vai começar aqui agora. Não é quando você chegar em casa, não. Você recebeu Jesus e você já passa a ser uma prata limpa por Ele, purificada pelo poder do seu sangue. Vem nessa noite, venha rápido. Saia rápido do seu lugar. O Senhor está aqui, Ele te chama para abençoar a sua história. Eu sei que tem mais gente aqui nessa noite. Eu sei que tem mais gente que precisa receber Jesus como Salvador, que precisa dar a sua vida e se tornar uma prata escolhida por Deus. Tenha coragem nessa noite. Eu quero, irmã, eu quero ser assim. Eu quero que me olhem e me vejam como uma prata escolhida, alguém que Deus escolheu, que purificou, que lapidou, que tratou. Aleluia. Onde você estiver, saia rápido do seu lugar. Eu não vou me deter neste apelo. Nós vamos orar por esta senhora, mas eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé nesta hora. Aleluia. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e dissesse para ele: nós somos prata escolhida. Aleluia. Diga: Deus os escolheu. Ele cantará raço menaragácia. Aleluia. 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 Abraça seu irmão, diga para ele: nós somos prata de Deus. Olha. Aleluia. Aleluia. Diga: o nosso valor é muito grande. Aleluia. Aleluia. Oh, minha alma se encheu de alegria. Glória a Deus. Pois suas pratas escolhidas. Aleluia. Aleluia. E o melhor de tudo, não é só saber que nós somos uma prata escolhida, é que nós temos um veio nesse chão. Um veio nesse chão. Aleluia. Aonde se acha prata. Aleluia. Diga: nós temos um veio. Se preparem. Aleluia. Nós temos um veio nesse chão. Não é egoísmo nenhum nosso dizer que Mesquita será nosso. Não é nenhum egoísmo, não é nenhuma presunção dizermos que nós vamos ganhar com os nossos pastores. Aleluia, as cantelias. Aleluia, nós vamos viver uma igreja com marca de salvação, de libertação, de cura, de ensino, para a glória do nome de Jesus. Levante sua mão direita, prata. Aleluia. Ó Espírito de Deus, ó Espírito do Senhor. Toda a cidade ouvirá, cada nação receberá. A voz que clama no deserto ecoará.
céus aterrai, todos os montes aplainai, preparai o caminho do Senhor. Deus, nós te adoramos nesta hora, nós te rendemos graças, nós te glorificamos, Senhor, porque é assim que tu nos vê nesta noite. Prata escolhida, aleluia, refinadas por ti, trabalhadas por ti. Aleluia. Havia vários utensílios de prata no tabernáculo, vários, cada um no seu formato, cada um da sua maneira e com a sua utilidade. Eles eram chamados utensílios do Senhor. Aleluia. Não importa a forma que temos, não importa a nossa utilidade. Não importa se um é colher, se o outro é pá. Não importa, Deus, de que maneira seremos usados. É assim que o Senhor vê o ministério Rema. Uma prata escolhida, trabalhada, refinada e que brilha nesse lugar. Põe a tua graça sobre nós. Põe a tua graça sobre nós. Abençoa essas mulheres, Deus. Elas fazem parte de um veio que um dia o Senhor mostrou ao pastor Bauer e à pastora Raquel que havia nesse lugar. Faça delas prata escolhida para a glória do teu nome. Diga comigo amém. Diga amém. Glória a Deus. Toda a cidade